Quero convidar você mais uma vez para levar até você o esclarecimento da verdade que liberta. Essa verdade que me libertou, esse esclarecimento que iluminou a minha mente, me livrou da mentira e do engano, me livrou da escravidão e do negócio religioso dos homens que eu era, que eu vivia. O que eu quero trazer para você nessa hora é muito importante. Eu peço a você que reflita, eu peço a você que tenha paciência, analise o que você vai ouvir agora. Amém? Vamos lá. Jesus, lá em Marcos 16, 15, vai dizer aos seus discípulos assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu já expliquei esse batismo aí, tá? Tem nada a ver com batismo de igreja. A ordem de Cristo para levar a mensagem, a informação, que leva o homem que ouve e crê ser salvo, não coloca a igreja dentro da história. Aí não tem nada a ver de igreja, tá? É isso que eu quero falar com vocês. Quando eu falo igreja sistema dominador, absoluto, onde o povo está lá vivendo a regra. A igreja de Cristo, ela não foi orientada a estar dentro desse sistema. Mas eu quero convidar você para refletir e aprender e conhecer a verdade. Ser esclarecido para sair das trevas, do engano e da mentira, aonde muitos têm sido levados, perdidos de Deus. E o pior de tudo, pensando que estão indo a Deus. Mas quando o evangelho esclarece, a gente conhece a verdade. Como eu conheço o caminho, o meio, a forma de ter uma vida com Deus, de chegar a Deus, de receber o perdão de Deus, de ser justificado, de ser reconciliado. Como eu conheço o meio por onde eu tenho comunhão com Deus, eu vivo em Deus, para Deus, guardado por Deus. Como nós podemos conhecer isso? Pelo Evangelho. Se você ler, examinar o Evangelho, você vai conhecer a verdade. Bem, Jesus diz assim: Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Eu quero convidar você a entender o seguinte: Jesus, ele não estabelece a salvação por nenhum outro meio. Jesus nunca mandou os seus discípulos anunciar a salvação ao mundo por nenhum outro princípio, nenhum outro alvo, nenhum outro meio. A salvação é em Jesus, por Jesus. Quando Jesus diz, ide pregar o evangelho, observe uma coisa. A ordem de Jesus para os seus discípulos foi anunciar ao mundo, informar, levar o conhecimento do evangelho para as pessoas. Logo Jesus vai dizer, quem crê será salvo. Jesus não diz em canto nenhum, quem crê e estiver dentro de um local, submisso a uma instituição, guardando toda a prática, toda a devoção, vivendo todo o ritual para poder ser salvo. Jesus não diz isso. Isso quem colocou foi os homens, deturpando a verdade do evangelho, tirando o único meio pela salvação, por onde o homem encontra, para a salvação. Colocando agora para as pessoas uma regra de que você só é salvo se tiver uma igreja, se for batizado no sistema religioso, se tiver dentro da obrigação, da obediência, da submissão, vivendo, praticando e sendo devoto àquele sistema denominacional que determina o que é e o que não é. Jesus não ensinou isso a ninguém. Isso se vive hoje porque esse é o meio por onde Satanás priva o povo da verdade, a religião, o caminho e a vida religiosa. É por onde o diabo priva o povo da verdade. Por quê? Meus amados irmãos, eu não estou pedindo para você crer no que eu prego, tá? Eu não estou pedindo para você concordar comigo e ter afinidade comigo. Eu estou levando a palavra. Que você for prudente, vai analisar. Esteja mais atento a ouvir, a palavra diz. Tolo é aqueles que não dão ouvido. Rebate logo o que ouve.
não analisa o que ouve. Analisem tudo que eu prego. Tenho maior certeza. Tenho a consciência limpa. Não é porque o meu intelectual me justifica. É porque o Espírito de Deus me dá a ousadia e a certeza e a convicção de pregar a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Não é a verdade de igreja, instituição, de pastor, de papa, de padre. É a verdade de Cristo. É Cristo a verdade, o Evangelho. Eu prego o Evangelho. Então, eu peço a você que analise aqui comigo. Que medite comigo dentro do que a palavra diz. Vamos lá. Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Primeiro, você sabe o que é Evangelho? O Evangelho não é você viver dentro de uma igreja evangélica. O Evangelho não é uma religião evangélica. Você sabe o que é o Evangelho? Você tem que ser prudente para analisar isso, tá? Seja prudente para analisar isso. As igrejas que se dizem evangélicas não vivem nem conduzem você no Evangelho. O Evangelho é uma informação, não é uma religião igreja evangélica. Amém? Você tem que andar não é pela igreja evangélica. Você tem que andar guiado, dirigido, com entendimento pelo Evangelho. Você está entendendo isso? Então, o que é? Olha a estratégia do diabo. Ele deturpa a mensagem e tira do povo o entendimento de que tem que crer no Evangelho para ser salvo. E o povo agora vai entender que tem que estar numa igreja evangélica para ser salvo. Está entendendo isso? Olha a estratégia do diabo. Ele faz as pessoas desprezar o Evangelho, não se preocupa com o que o Evangelho nos informa, com a direção dele, para que as pessoas agora estejam vivendo, praticando devoto dentro de uma igreja evangélica, onde eles entendem que a vida com Deus é ali. Tem que estar ali, tem que sacrificar ali, tem que adorar ali, tem que buscar ali, tem que ter comunhão ali, tem que viver em Deus ali. Você está entendendo isso? Olha a estratégia do diabo, meu irmão. Tudo isso é o diabo que manipula, cega a mente do povo da verdade do Evangelho e inspira homens para criar ensinos, meios, doutrinas que vai tirar você, privar você da graça. Jesus vai dizer: ide e pregai o Evangelho. Primeiro, o Evangelho não é uma convenção a nenhuma igreja para viver a devoção, a formalidade. O Evangelho é uma mensagem. E que mensagem é essa? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Por que é que eu serei salvo se crer no Evangelho? Porque o Evangelho é uma mensagem. E ela nos informa. Informa o quê? Vou te dizer. O Evangelho nos informa que nós estamos perdidos, julgados e condenados. O Evangelho nos informa isso. Jesus falou isso lá em João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O homem só pode ter a vida eterna quando crê em Jesus. Não entrará em condenação. O homem está indo à condenação. O homem só pode ser livre da condenação quando ele crê em Jesus. E passou da morte para a vida. O homem está morto. Só pode passar para a vida, que é comunhão com Deus, quando ele crê em Jesus. Não é através de nenhum outro meio que nem ensina o povo dentro das igrejas. Bem, o Evangelho nos informa isso. Quando eu creio nisso, quando eu me volto para Deus dentro dessa informação, aí é onde Jesus vai dizer: será salvo. Está entendendo? Observe isso. O que é que as religiões ensinam? Não, você só é salvo se estiver aqui, se guardar o sábado, se der o dízimo, se for batizado, se estiver numa igreja. Já vai de encontro à verdade do Evangelho. O Evangelho não ensina isso. Você só pode ter vida com Deus, comunhão com Deus, buscar a Deus se estiver aqui na igreja, for obediente, for reverente, guardar a ordenança do seu líder, viver dentro das práticas da devoção. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não nos ensina a viver dentro de uma igreja evangélica. Tá? Guardando e servindo dentro das regras, da norma e das obrigações. O Evangelho não ensina isso. Pronto. Jesus vai dizer assim: quem crê será salvo. Crê em quê? O que é que o Evangelho me mostra para que eu seja salvo crendo? O Evangelho mostra que o homem, ele está nesse mundo perdido, indo a juízo. Aí a mensagem do Evangelho vai nos informar que Jesus veio para isso, para nos buscar. Lucas 19, 10. Jesus diz: eu vim buscar e salvar. Jesus diz: porque Deus enviou, seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vai dizer: eu não vim condenar, eu vim salvar. Ao contrário das igrejas evangélicas, que condenam as pessoas que não estão vivendo o padrão e nem estão filiados a elas.
não é? Os líderes, os religiosos de tais religiões evangélicas estão aí condenando o povo, porque não é da formalidade religiosa, não está dentro do grupo deles. Está entendendo? Jesus vai dizer, eu vim salvar. O evangelho me ensina que é Jesus que me salva. Não é eu estando dentro de nenhuma igreja evangélica. Está entendendo isso? Porque Jesus diz, quem crê no evangelho será salvo. Porque o evangelho nos informa a verdade que nós precisamos conhecer em relação a Deus. Ora, olha, escuta uma coisa. O homem está afastado de Deus. O homem está na impureza do pecado. O homem é culpado do seu pecado, é réu, é julgado e condenado justamente por Deus. O homem está morto sem vida com Deus. O homem está fora do projeto da promessa de Deus. Está entendendo isso? E o Evangelho nos informa tudo isso. Para eu ser reconciliado com Deus, o Evangelho me ensina que é através de Jesus, não de igreja evangélica. Para eu ser justificado por Deus, o Evangelho me ensina que é através de Jesus, pela fé. Não dentro de sacrifício, devoção, penitência, ou nenhuma consagração ou vida de religião de igreja evangélica. O Evangelho me ensina que em Jesus eu faço parte da promessa de Deus. Em Jesus eu saio da derrota e sou mais que vencedor. Em Jesus eu já sou alcançado pelas bênçãos de Deus. O que é que as igrejas evangélicas ensinam o povo? Não, você só é abençoado se o pastor te der a bênção. Se você estiver aqui na igreja obedecendo o teu pastor, porque ele é o canal da bênção. Ele é a autoridade espiritual. Mas o evangelho não ensina isso. O evangelho não ensina isso. O evangelho não ensina em canto nenhum que pastor ortoga a bênção para ninguém. Não tem isso no evangelho. Essa informação é mentira, porque não é do evangelho. E a verdade é o evangelho que Jesus trouxe. É a informação de Deus. E o povo está preocupado em receber a bênção do seu pastor dentro da sua igreja. Mas o evangelho não ensina isso. Se você abrir a Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, você vai ver Paulo dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não é em igreja evangélica, em Cristo. Você está entendendo isso, meus irmãos? Eu quero que você pare para refletir, analisar. Saia dessa cegueira espiritual. Saia dessa direção cega. Pare de ser guiado por cego. Vá buscar a luz de Deus para iluminar sua mente. O Evangelho me ensina que Jesus morreu por mim, para me justificar, para que pela fé nele eu seja purificado e justificado dos meus pecados. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem religião que ensina aí o povo fazer penitência, flagelo, ser merecedor de Deus por meio das obras da caridade, da devoção, da obrigação, dos trabalhos da religião. Está entendendo isso? Pare para pensar, tudo isso é mentira, é do diabo, que faz você desprezar o que foi feito através da morte de Cristo na cruz do Calvário para nós, seres humanos. Não é para você viver preso dentro de uma igreja evangélica ou uma religião, seja qual for ela, sendo devoto, praticante, cumprindo toda a obrigação e sendo negócio daquela instituição onde você vive naquela norma, naquela determinação, naquela regra. Jesus veio justamente para nos livrar disso, da religiosidade. Quando Jesus diz, se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando isso num contexto onde muitos principais estavam crendo nele, muitos judeus estavam crendo nele. E ele falou isso no sentido para os judeus não viver mais dentro das observações, das regras, das normas do sistema religioso judaico que estava prendendo eles. Eles agora tinham que crer em Jesus e andar na palavra de Jesus para serem discípulos de Jesus, por onde eles iam conhecer a verdade de uma vida com Deus, de uma vida de paz com Deus, de uma vida das bênçãos com Deus, pela verdade que Jesus trouxe. O Evangelho não é pelo que as religiões ensinam, seja qual for ela, evangélica, católica, espírita, budista.
Cada um está dentro da sua religião, vivendo o padrão que a religião estabelece, como meio de santidade, como meio de buscar a Deus, de receber bênção, de estar em Deus, de ter direito à vida eterna, dentro do que as religiões estabelecem. O Evangelho não ensina isso, gente. Isso é o maior absurdo, é a maior ignorância de quem não conhece a verdade do Evangelho de Cristo. A pessoa que vive ritual, sacrifício de igreja, onde ele sobe monte, pensando que vai encontrar a presença de Deus, porque no monte a presença de Deus é mais forte. Isso é uma ignorância de quem não conhece a verdade do Evangelho. Uma pessoa que vive dentro dos rituais pagãos, dentro de igreja, através de campanha, de pacto, de voto, de bênção, de libertação, de prosperidade, de campanha do azeite da viúva, campanha da chave de Davi, campanha da vitória. Isso tudo é paganismo. O Evangelho não ensina isso. E só vive isso quem está nas trevas. Quem foi iluminado pela verdade do Evangelho não vive isso, porque o Evangelho não nos direciona a essa prática, a esse caminho, a esse meio, nem esse método para alcançar nada de Deus. O Evangelho nos ensina que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Filipenses 4, 12, 13. 1 Coríntios 15, 57. Paulo vai dizer: mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por campanha de igreja, não é por trabalho nem devoção a nenhuma instituição religiosa, evangélica, católica, espírita, seja qual for. O Evangelho não nos ensina a ser nenhuma propriedade de nenhum sistema religioso. O Evangelho não nos ensina a estar guardando e sendo devoto a nenhuma ordenança, nenhuma regra, nenhuma devoção do sistema da formalidade religiosa. O Evangelho é uma informação que nos leva a viver uma vida livre com o entendimento de Deus, não se dirigindo por aquilo que a palavra não ensina. Para eu ser de Deus, eu tenho que crer no Evangelho, ter minha fé em Jesus e buscar o conhecimento dele para andar pela palavra dele. Aí, a minha vida está na bênção e na vida em comunhão com Deus. Tem muita gente escravo da religião. Tem muita gente escravo do sistema religioso. Tem muita gente que está sendo instruído e ensinado que ele tem que cumprir os trabalhos de culto, ele tem que cumprir as obrigações, ele tem que cumprir as proibições. Não pode isso, não pode aquilo. Você só pode ir ali ou aqui se o seu pastor lhe ordenar. Tem muita gente que a sua vida não está sendo entregue nem guiada por Cristo, está sendo guiada pelos pastores, os líderes das religiões onde eles estão vivendo devoto, praticante. Tem muita gente que não vive mais para si, vive para a sua entidade religiosa. Onde eles estão mais preocupados e devotos em cumprir as obrigações, cumprir as metas, as ordens, viver a formalidade, se moldar do jeito que o sistema determina. Olha, você tem que se vestir assim, não pode isso, não pode aquilo. O povo está sendo escravizado. Negócio, robôs do sistema religioso. E o mais triste é saber que esse povo vai se decepcionar no labor desta vida. Com toda a devoção, com toda a obediência, com toda a consagração dentro das suas instituições. Esse povo vai se decepcionar, porque só vai prevalecer quem está na verdade e andando por ela, no sentido dela, que é a verdade do Evangelho de Cristo. O Evangelho não nos ensina nada disso. Hoje você observa aí no mundo a briga, a discussão entre o sistema religioso. Quem é mais de Deus, quem tem mais poder, aonde Deus opera mais milagre, aonde você encontra Deus, aonde tem homem cheio da unção, aonde tem homem cheio da graça. Não é assim. Os homens estão brigando hoje pelos seus ministérios, pelas suas posições. Os homens estão se fazendo os maioral no meio do povo, os cheios do poder da unção, não porque nós temos a unção, vocês não, porque nós somos maiorais no meio da congregação. Eles são os maiorais no meio da igreja deles, do sistema religioso deles. Entre nós, cristãos, igreja de Cristo, não tem maior nem menor. Todos somos iguais, todos somos membros. Só há uma cabeça que é Cristo.
Só há uma autoridade espiritual para a gente se submeter sem questionar, que é a Cristo, o Senhor da igreja. Eu acho interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 20, no versículo 25, Jesus vai dizer assim: então Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Jesus vai dizer que eles são dominados. Jesus está falando aqui do sistema religioso. Príncipe dos gentios, aqueles que governavam entre o povo, eles dominavam sobre o povo. Olha o que Jesus vai dizer. Esse gentio aqui é considerado os fariseus, tá? Os fariseus. Jesus vai dizer assim: e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Entre o sistema religioso tem os grandes, né? Tem os que dominam sobre o povo e tem os grandes que exercem autoridade sobre o povo. Mas vem cá, escuta o que Jesus vai dizer no versículo 26. Não será assim entre vós. Vós quem? A igreja de Cristo. Entre eles, na religião deles, os gentios, seja judeu, hebreu, grego, seja quem for, seja igreja evangélica, assembleia, batista, congregacional cristã do Brasil, presbiteriana, Deus é amor, adventista, entre eles, tem quem domine sobre o povo e quem é grande entre eles, que exerce poder sobre o povo. Mas entre vocês, Jesus está dizendo, foi esse o critério, o princípio que Jesus deu. Jesus não mandou ninguém ser maior do que outro em nosso meio. Na igreja de Cristo, não tem maior nem menor. Não tem cabeça nem pastor presidente. Na igreja de Cristo, não tem pontífice. Como no sistema católico romano, eles entendem que o Papa é o pontífice, que faz a ponta entre o povo e Deus. Olha que absurdo. Dentro das igrejas evangélicas também está assim ou não? Só que com um rótulo diferente, né? Lá eles estão sendo ensinados que é o pastor, que é o sacerdote que faz intermédio, que oferece o sacrifício, que traz a bênção de Deus por meio dele. É ou não é assim? É. É assim. O povo está sem olhar para Jesus. O povo não dá ouvido à palavra de Cristo. Jesus vai dizer, entre eles, lá na igreja deles, na religião deles, tem quem domine sobre o povo. Quem se faça grande sobre o povo. Agora, entre vocês não deve ser assim não. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o grande, sirva. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, não é ser grande, é fazer-se. Tem gente aí se fazendo grande no meio do povo. Olha o que Jesus vai dizer. Todo aquele que entre vós se quiser fazer grande, não é? Ele vai dizer assim, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Eu li aqui Mateus 20, versículos 25 ao 28. Jesus vai ensinar que entre nós, igreja de Cristo, não deve ter ninguém que queira dominar sobre nós. Entre nós, igreja de Cristo, não deve ter ninguém que queira ser grande a ponto de exercer autoridade sobre nós. Mas eu pergunto, dentro dessas igrejas evangélicas, os homens estão se fazendo grande ou não? Os homens estão exercendo autoridade sobre o povo ou não? Os homens estão dominando a vida do povo ou não? Os homens estão estabelecendo a regra, o princípio, para o povo viver como meio de fé em Deus ou não? Entre dessas igrejas evangélicas, os líderes, a maioria, os pastores, eles estão tomando autoridade sobre o povo ou não? Se julgam maioral, se julga o cheio da unção, se julga o canal por onde Deus abençoa a igreja, cobra do povo submissão a eles, cobra do povo que tenha reverência à autoridade deles. É assim ou não é? Tem pastores aí, a gente vê vídeo aqui, rapaz. Não adianta não, agora está tudo exposto aqui na internet. Glória a Deus pela internet. Tem coisa ruim? Tem. Todo canto tem ruim e tem bom. Dentro de igreja também tem maldição. Tem bênção? Tem. Dentro das igrejas tem. Todo lugar tem as coisas ruins, então. Porém, seja prudente para analisar de tudo e reter o que é bom se você souber o que é bom. O que é bom é a palavra de Deus. É a direção dela, é a instrução dela. Você tem que se conduzir, escolher dentro dela.
Você tem que conhecer o que é bom para saber discernir, amém? Então, dentro do sistema religioso igreja evangélica, os homens estão dominando sobre o povo. Estão se fazendo maioral entre o povo. Estão exercendo autoridade sobre o povo, gente. Olha que absurdo, tem pastor dizendo, aqui na minha igreja, eles usam esse termo. Eles usam esses termos. Eles dizem assim, aqui na minha igreja eu não aceito mulher que usa brinco. Autoritários, soberbos, arrogantes, presunçosos, dominadores, quer exercer o poder sobre o povo. Jesus não deu essa liberdade a ninguém, a nenhum homem que ele vocacionou. Mas hoje, dentro das igrejas dos homens, eles usam de autoridade sobre o povo. Se faz o maioral. Domina sobre o povo. Por quê? O povo torna-se negócio escravo no domínio deles, porque não conhece a verdade do evangelho. Eu ouvi um pastor pregando, tá aí, meu irmão, os vídeos estão aí na internet. Eu não estou falando o que eu acho, não, estou falando o que eu vejo aqui. O bom é isso, que tem alguém filmando o que eles pregam. O pastor de um ministério aqui, de Pernambuco, Assembleia de Deus, ele disse assim, todo obreiro tem que jurar fidelidade à doutrina da igreja Assembleia de Deus. Olha a arrogância dele. Olha a autoridade dele. Ele não cobrou do povo submissão a Cristo. Ele cobrou do povo submissão e obediência para que o povo jurasse fidelidade. A doutrina não era de Cristo, da igreja dele. Aí eles fazem, não é, o pretexto de humildade, de santidade, de dizer que é de Deus. Não, essa igreja é do Senhor, essa igreja do Senhor é mentira. A igreja é deles, porque o Senhor não domina ali. Eles não dão ouvido à voz de Deus, eles são soberbos, prepotentes, arrogantes. Eles usurpam o lugar de Cristo entre a congregação. Eles se denominam maioral, porque se eles fossem submissos, servos, obreiros, verdadeiramente cumprindo a vontade de Cristo, aonde eles entendessem que aquele povo não é dele, para fazer negócio dele, é de Cristo, eles cumpriam o que Jesus diz. Jesus vai dizer, entre vós não deve ter ninguém que queira dominar. Isso acontece lá, nos outros grupos. Mas entre vocês não deve ter. Nem quem queira ser grande para exercer autoridade no meio de vocês. O próprio Jesus nunca dominou a vida de ninguém. Aí vem esses pastores dizendo que é representante de Deus, querendo dominar o povo, querendo estabelecer a salvação por meio da igreja deles, da obediência deles. É ou não é? É. Tem pastor tão prepotente e arrogante que eles dizem que se o povo sair da igreja dele e não ter a bênção dele, o povo sai em maldição. Quem disse isso? Olha a prepotência desses homens. Esses homens querem tomar o lugar... tomaram o lugar de Cristo. Fizeram o negócio da noiva de Cristo, tomaram para eles. Eles estão levando a noiva de Cristo a adulterar, não sendo fiel a Cristo, mas sendo fiel a eles na igreja, no sistema religioso deles. Olha a prepotência dos homens, determinando quem vai ser abençoado, quem não é, quem é salvo, quem não é. Se você não tiver sobre a liderança de um pastor, você não é de Deus, não tem comunhão com a igreja, como se a igreja fosse dele, como se ele fosse quem determinasse a regra para o homem chegar a Deus. Não é pastor, nem papa, nem padre, canal de bênção para ninguém. A Bíblia não diz isso em canto nenhum. No sistema católico, o povo chega e diz assim, bença seu padre. É ou não é? Já viu alguém dizer isso? Bença seu padre. No sistema evangélico, o povo não diz isso não. Mas tem o entendimento, tem que obedecer o pastor para ser abençoado. Só não pede a bênção. Mas vive nesse entendimento também. É a mesma coisa, irmão. O sistema religioso evangélico, ele foi uma extensão do sistema religioso católico. Você pode observar, seja prudente. Não vive aí, não seja menino não, levado por vento de doutrina, sendo guiado e manipulado pelo que o homem diz. Analise todo o sistema de regra, de ordenança do catolicismo romano, é o mesmo da igreja evangélica. Aonde tem que obedecer o Papa, que é o pontífice, que é por onde vem a comunicação de Deus com o povo. Aonde tem que ser da igreja católica, porque diz que é a verdadeira. Aonde tem que adorar a Deus e servir a Deus, a instituição, porque ali é a obra de Deus, é a casa de Deus. Isso foi criado no século III,
pelo sistema católico romano, que criou do evangelho uma religião. Usando o evangelho, criou a religião cristã. O evangelho não é uma religião. Por isso que eu digo, eu não me denomino mais como um religioso evangélico. Eu me denomino como um cristão, seguidor de Cristo. Não é de religião evangélica cristã. Então, se você analisar todo o sistema de devoção, de prática do catolicismo romano, é o mesmo implantado no sistema evangélico. Porque é uma extensão, irmão. Só muda o rótulo, mas a atuação é a mesma. Onde o povo é ensinado que ali é a casa de Deus, ali é a obra de Deus, o homem que está ali presidindo é o maioral, cheio da unção, é o sacerdote que faz intermédio para o povo, que oferece para o povo o seu ritual, sua oração. Tem pastor aí dizendo assim para o povo: traga a sua oração, que eu vou levar para Deus. Olha para aí. E o povo vive isso. Por quê? O povo está dentro dessa mentira. Por quê? Porque não conhece a verdade, irmão. Os pastores se fazendo o intermédio entre o homem e Deus. Enquanto o Evangelho nos ensina que só um mediador. O Evangelho nos ensina que a minha direção a Deus não é por meio de igreja. Não é por meio de obra de igreja. Não é por meio de direção de obediência a pastor. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus. Vamos ler Bíblia, vamos aprender. Essa é a minha preocupação. Esse é o objetivo pelo qual eu faço esse trabalho. Tenho sido muito questionado até, não é? As pessoas têm usado palavra contra a minha pessoa, têm até me ameaçado. Mas eu não paro, porque o meu objetivo aqui é fazer você conhecer a verdade e ser liberto. É levar o esclarecimento. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, vamos lá, Bíblia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo. O que é que o escritor está aqui dizendo aos irmãos? Esses irmãos aqui era judeu. Estava dentro da concepção dos princípios, dos conceitos judaicos, que era estabelecido na velha aliança, no velho pacto. Mas agora nós estamos dentro de uma dispensação diferente. Deus estabeleceu um novo pacto para com os homens, por onde ele mostra aos homens o meio para chegar a ele. Não é mais pelos rituais que era pedido na lei. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim: irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque na velha aliança, os homens não tinham direção, não tinham a liberdade de estar na presença de Deus. Eles tinham que ir no templo, no santuário, ou tabernáculo, lá no período do povo de Israel. E no tabernáculo tinha 3 partes. Isso é muito importante você aprender. O tabernáculo era dividido em 3 partes. A primeira parte tinha um nome na entrada, caminho. A segunda parte tinha um nome na entrada, verdade. E a terceira parte tinha um nome na entrada, vida. O povo só podia chegar e entrar na primeira parte, que era o caminho. Na segunda parte só podia chegar os sacerdotes, que oferecia a expiação do povo. O povo trazia, mas quem oferecia era o sacerdote. O povo não podia ir direto à presença de Deus, porque seriam fulminados. E na terceira parte, tinha o Santo dos Santos, onde tinha uma cortina, um véu, que fazia separação. Onde tinha um objeto chamado Arca da Aliança, que representava a presença de Deus naquele lugar, onde o povo ia buscar. Mas o povo não tinha acesso a esse lugar, o Santo dos Santos. O povo tinha acesso ao primeiro estágio, que tinha uma porta com o nome Caminho. No segundo estágio, só os sacerdotes. E no terceiro, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício
dele e do povo, onde ele tinha acesso à presença de Deus. Só o sumo sacerdote. Hoje não precisa mais esse ritual. Nós não precisamos mais de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de sacerdote para ser o nosso intermédio entre Deus, para nos conduzir a nada a Deus. Nós não precisamos de lugar, de santuário, de templo, de nenhum recinto para ir buscar a presença de Deus. A presença de Deus não está em templo, a presença de Deus não está em tabernáculo, a presença de Deus não está através de Arca da Aliança, porque lá na velha aliança era assim. O povo tinha que ir ao templo. O templo era o lugar. Todos os judeus, aonde tivessem, tinham que ir para Jerusalém, que era considerada a casa de Deus, aonde tinha o templo que foi construído por Salomão. Aí vem Jesus e diz assim: está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Derrubarei e edificarei em 3 dias um outro templo. Jesus estava falando o que aí, hein? Do estabelecimento, daquilo que seria estabelecido na nova aliança. Não era mais templo de estrutura de alvenaria. O templo agora era Cristo, que ressuscitaria com 3 dias. E agora o homem, para encontrar a presença de Deus, não era mais em templo, estrutura de alvenaria, não é em casa feita por mão de homens. O templo agora, onde nós encontramos a presença de Deus, é o próprio Jesus. Ele é o templo. Ele é o sacerdote. Ele é a oferta que foi oferecida pelos nossos pecados como sacrifício para purificação e remissão da nossa culpa diante de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, por onde nós chegamos a Deus. Oh, glória! Por isso que ele disse essa palavra lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso nesse sentido, que os judeus, eles iam para esse local que tinha essa divisão e cada espaço tinha uma porta. A primeira chamava caminho, a segunda chamava vida, e a terceira chamava, a segunda chamava verdade, e a terceira chamava vida. E Jesus agora vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, aí ele vai dizer agora, ninguém, não adianta vocês ir para templo, não adianta vocês ir a sacerdote, não adianta vocês ir a lugar nenhum, porque ninguém virá ao Pai senão por mim, porque Ele agora é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o sacrifício, Ele é a oferta, Ele é o novo e vivo caminho que foi aberto, para que por Ele chegamos diretamente a Deus com ousadia. Foi isso que o escritor aos Hebreus estava aqui orientando os irmãos, dentro desse ensino que ele estava dando para os irmãos. Olha o que ele vai dizer, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O santuário agora não é mais através de templo, de estrutura de alvenaria. O santuário agora é por meio de Jesus e é no céu. Oh, glória! Através de Cristo, nós não precisamos ir para templo, porque agora em Cristo nós somos o templo onde Deus habita. Irmãos, eu fico triste, sabe por quê? Porque os irmãos não querem saber do que a palavra ensina. Está vendo essa ministração que eu estou fazendo aqui? Vai ter irmão entrando para questionar, para defender o igrejanismo, para defender a formalidade religiosa, para defender a vida de igreja, para defender a obediência, a submissão às igrejas. O mais triste é saber disso, que a multidão não vão dar ouvido à verdade. Vão desprezar a verdade e por isso serão condenados, porque não deram ouvido à verdade para se salvar e nem se conduziram por ela. Porque, irmãos, a Bíblia ensina isso. E está aí os homens vivendo dentro da direção de pastor, de papa, de padre, achando que vai encontrar Deus dentro de templo, de igreja, estrutura de alvenaria, como casa de Deus, enquanto a Bíblia diz que casa de Deus somos nós. Mas o povo não dá ouvido a isso, gente. Enquanto o povo acha que a vida de devoção para adorar a Deus tem que ir para uma igreja para buscar e adorar a Deus. O povo está com esse entendimento. É normal você ver uma pessoa dizer: vou adorar a Deus, vou para a casa de papai, vou para a casa de Deus. Porque essa pessoa, ela não tem entendimento da verdade. Ela vive dentro da formalidade religiosa. A mente dela foi formada não pela verdade do Evangelho, mas pela verdade dos homens, que é mentira. Porque se ela cresce no Evangelho, ela sabia o que é casa de Deus. Ela seguia o que Jesus ensinou.
chega para Jesus uma mulher que tinha uma dúvida justamente nessa questão. Aonde era que devia adorar a Deus? Se é em monte, se é em templo. Jesus vai dizer, nem monte, nem templo. Não é em nenhum local restrito. Porque naquele tempo os judeus diziam, não, tem que ser no templo. O samaritano dizia, não, é no monte, onde Deus deu a lei a Moisés. Aí Jesus vem e diz, não é nem monte e nem templo. Aí você não crê no que Jesus diz. Você continua vivendo no que o teu pastor está ensinando. Não, você tem que vir para a igreja para adorar a Deus. Você tem que amar e vir para a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, a obra de Deus, onde você vai buscar a Deus. Por quê? Porque vocês não dão ouvido, não são discípulos de Cristo. Estão sendo guiados por cego, andando em trevas, estando mortos, pensando que estão vivos. Porque vida só tem aquele que está na palavra em Cristo. Foi o que Jesus disse. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Você tem que estar enxertado na videira verdadeira. Não é dentro de igreja evangélica. É em Jesus. Onde nós devemos estar enxertados. Com a nossa vida firmes e firmados. Sendo devoto e praticante. Não de obra, de formalidade, de devoção, consagração, trabalho, obrigação de igreja. Mas na palavra. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 7, 23. Compara o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse homem é como um prudente que edifica sua casa na rocha. Sua casa está edificada com a vida com Deus na areia. Porque a palavra que você segue, a esperança que você tem de salvação, de comunhão com Deus, de vida com Deus, é vã. Por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque em vão me adoram, seguindo preceitos de homem, não de Deus. O povo dentro das religiões estão formado, estão escravizado, estão manipulado, estão dentro de uma obediência cega, para uma fé cega, uma vida de devoção a Deus cega, não pela palavra de Deus, mas pelos preceitos dos homens, aquilo que eles estabelecem no sistema, para o povo viver e ser moldado. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Deixa eu ver. Vamos ver a palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo... Vamos lá. Versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer. Por que o povo não crê nisso aqui, gente? Paulo vai dizer assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui. 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo vai dizer assim. Capítulo 6, versículo 16. Paulo vai dizer. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Vós sois o templo do Deus vivente. Vós sois a casa e morada de Deus. Você tem que crer, seguir e estar com a tua mente dirigida nesse entendimento. Não é do que você aprende dentro das igrejas. Não, tenho que ir para a igreja porque é a casa de Deus. Jesus não mandou pregar o evangelho e criar a igreja para dominar o povo. Jesus não mandou nenhum dos apóstolos ser maioral no meio do povo, criar ministérios. O que acontecia era que aqueles que se convertiam a Cristo, como Jesus disse, fazei discípulos e ensinem as pessoas tudo o que eu vos tenho mandado. Jesus não mandou formar em ninguém conceitos de igreja, usos e costumes de igreja, doutrina de igreja, tá? Jesus mandou os seus apóstolos ensinar ao povo o que ele mandou, o evangelho, a verdade que vai libertar o povo. Por isso que muitos estão presos, porque não estão sendo instruídos com o evangelho. Estão privados da vida com Deus, separados da vida com Deus, por causa da dureza do seu coração e da ignorância, não conhecendo a verdade. Foi o que Paulo disse lá em Efésios 4, 17, 18. Dá uma lidinha lá. É isso que acontece com esse povo aí hoje. Jesus vai dizer aos seus discípulos, vão, façam discípulos. Não aglomerem ninguém para o seu ministério. Não aglomerem ninguém para os seus negócios, igrejas. Jesus não mandou abrir esse sistema denominatório. Esse sistema soberano onde o homem determina. Esse sistema não é o sistema que Cristo orientou a sua igreja a viver.
Quem vive nisso não está submisso a Cristo. Você não, olha, escuta uma coisa. A Bíblia diz obedecei vossos pastores, mas também a Bíblia diz obedecei todas as autoridades. A Bíblia não manda em canto nenhum você ser guia pastor, ser discípulo de pastor, ser membro de igreja alguma. A Bíblia não manda em canto nenhum você não questionar pastor. Os pastores que Deus vocaciona, os homens entre a congregação, é para ensinar o povo, doutrinar o povo, para que o povo viva submisso na autoridade de Cristo, pela doutrina de Cristo. A maioria desses líderes hoje, eles levam o povo a estar submisso à autoridade deles. Rapaz, é muito homens arrogantes, fazendo do povo negócio, enquanto a Bíblia diz, não domine sobre o povo com arrogância, com prepotência. Eles fazem isso. Eles não dão ouvido à palavra de Deus. A maioria dos líderes religiosos hoje não tem o exemplo de Cristo, não estão compromissados com a doutrina de Cristo, estão ensinando ao povo tudo errado, irmão. O povo dentro das igrejas estão mais perdido do que os que estão fora. Não estou generalizando, mas a maioria. Porque Jesus mandou fazer discípulo para ele. Por exemplo, deixa eu explicar aqui para você entender. Eu estou aqui na minha comunidade, correto? Começo a pregar o evangelho. Daqui a pouco uma pessoa se converte à mensagem. Não há nenhum grupo de igreja evangélica. As pessoas começam a dar ouvido à mensagem. E começam a crer, dizer, irmão, muito bom, gosto muito de estar ouvindo a palavra, realmente abriu minha mente, essa é a verdade. Daqui a pouco junta-se um grupo de 1, 2, 3, de 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer igreja, aonde eu me faço pastor soberano, aonde eu me faço cabeça do grupo, aonde eu me faço o maioral do grupo, aonde eu me faço o grande do grupo, e agora eu vou dominar sobre o grupo, vou estabelecer, é assim, assim. Está errado. Hoje muitos homens entrou nesse caminho maldito, se perderam nessa tentação, aonde encontraram facilidade de dominar sobre o povo, de fazer do povo seu negócio, e criaram suas casas, seus espaços, aonde botaram, isso é uma coisa maldita, casa de Deus, igreja de Deus, para atrair o povo, e o povo está ali servindo, o povo está ali como se fosse para Deus uma vida de devoção ali dentro, na norma, na submissão daquele que levantou este grupo. Está entendendo isso? Jesus não mandou os apóstolos fazer isso. Paulo, Pedro, os apóstolos, não tinha a preeminência entre ninguém. Eles não eram grandes no meio do povo. Eles não eram dominador do povo, como hoje. Eles não tinham igreja, ministério, para o povo levar dízimo para eles. Como se fosse para a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus são pessoas. E os irmãos contribuíam, não era para a igreja, ministério do homem. Era para socorrer os irmãos necessitados. E os apóstolos que tinham a liderança de levar a instrução para o povo, eles dividiam isso entre o povo. Eles não botavam na conta de igreja para eles. Hoje é diferente. Hoje esse sistema igreja é maldito, irmão. Tem nada a ver com o evangelho. Esse sistema igreja evangélica, onde os pastores estão lá dominando, não tem nada a ver. As regras, as devoções, as obrigações, as pregações, o entendimento, os conceitos, a vida de fé em Deus, por onde o povo vive, não tem nada a ver com o evangelho. Digo isso para abrir os seus olhos. Se você tiver ouvido para ouvir, que ouça. Se crer, será bem-aventurado. Também tem o direito de não crer e continuar cego, perdido, andando pensando que está em Deus e no final do labor desta vida, sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porque prevalecer só vai aqueles que estiverem não dentro de igreja evangélica, sendo robotizado, cumprindo e obedecendo toda a regra e norma. Mas só vai prevalecer aqueles que estiverem em Cristo e na palavra de Cristo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Então o evangelho não ensina isso. Eu estou pregando o evangelho. Se os irmãos disserem, irmão, 4 irmãos, 5 irmãos, vamos marcar um local para a gente se congregar, para a gente se edificar, aprender mais da palavra. Aquele que Deus dá o dom e a vocação, que tem a habilidade com a palavra entre os irmãos, aquele que tem que estar ministrando, aquele que tem que estar levando para os irmãos, porque esse é o dom e a vocação. Hoje, até isso dentro das igrejas é diferente. O cara é consagrado pelos homens a pastor, não conhece nada de Bíblia, não tem nenhum conhecimento, não maneja bem a palavra, não tem os requisitos para ser um líder no meio da congregação, mas está lá
Porque dentro da igreja dos homens, eles consagram uns aos outros. Na igreja de Deus, quem levanta é o próprio Deus. Está entendendo isso? Não é quem quer, não é para quem deseja. A Bíblia diz que quem deseja é uma boa obra, mas não é para quem deseja. A Bíblia não diz que é para quem quer. A Bíblia diz que é Deus quem escolhe quem Ele quer para evangelista, apóstolo, pastor, doutor, mestre. Isso são dons vocacionais para exercer o ministério da palavra, para a edificação da igreja, corpo de Cristo, pessoas, não igreja, ministério do homem, dos homens. Então, vamos congregar, irmão. Quando Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando vossas congregações, como é costume de muito. Aí os pastores que sempre falsificam a palavra de Deus, eles aplicam esse texto para manipular sua mente, não deixar a igreja dele. Porque o texto aí não está dentro de um contexto de igreja instituição. Não tem base para aplicar essa interpretação. O texto aí está se referindo à congregação, não é um local específico, é o ajuntamento dos irmãos. E isso pode ser em qualquer lugar. Nós devemos congregar. Nós não somos obrigados a estar dentro de um local, de um recinto, como se ali fosse o lugar de encontrar a Deus. Porque não é o lugar o mais importante, é a doutrina, é aonde você está congregado. Quem está ali, o que está sendo ali realizado naquele ajuntamento. Se não tiver a palavra sendo ministrada e instruída para exortar e edificar a igreja, tem nada a ver. Não, mas tem que estar na igreja. A Bíblia diz: não deixe sua igreja. São mentirosos os pastores que ensinam isso. Da mesma forma também como são mentirosos os pastores que pregam o dízimo, usando Malaquias 3:10. Já foi provado que é mentira. Só vive nessa mentira quem não dá ouvido à verdade. Tem muita gente ainda presa, viu? Não, mas tem que dar, tem que ser grato, tem que ser fiel a Deus, dando dízimo. Então vá, meu irmão. Viva a mentira, fique na mentira, nessa vida vã, sendo o negócio do homem, mantendo o negócio do homem, dando ao homem ostentação. Viva nessa mentira escravizatória financeiramente de 10%. Porque a igreja de Cristo, em canto algum, não foi orientada a isso. E tem pastores tão corruptos que eles tentam aplicar no Novo Testamento a ordem do dízimo, pegando lá 2 Coríntios 9, para dizer que a oferta era dízimo. Para dizer que ali, quando Paulo diz, cada um contribua segundo propõe no seu coração, ele diz que ali é dízimo. São mentirosos. Eles mentem sem temor de Deus. Esses homens que estão aí na frente dessas muitas igrejas, pervertendo a verdade do Evangelho para poder dominar sobre o povo, porque ele só vai dominar sobre vocês com a mentira. Porque se ele pregar a verdade, vocês vão ver que não tem casa de Deus coisa nenhuma, que não é para dar dízimo, que não é para viver submisso ao pés de líder, que não é para estar 24 horas e devoto, praticante em obra de igreja. Por isso que eles não pregam a verdade. Porque se ele pregar a verdade, como é que as igrejas vão estar cheias e funcionando? Porque as igrejas hoje, a maioria delas, é o negócio deles, é o império deles, onde eles têm os seus altares, dominando e sendo maioral entre o povo. É ou não é? E não vem com pretexto de humildade não, aqui é a igreja de Deus. É mentira, irmão. Se fosse a igreja de Deus, o evangelho tinha prioridade lá. Se alguém se levantar dentro de um púlpito dessas igrejas, até porque essa questão de altar dentro de igreja é pagã. É pagã. Os apóstolos nunca orientou ninguém a ir para o altar. Isso é coisa pagã, irmão. Cuidado. O povo está dentro das igrejas venerando os homens que estão lá no altar, em nome de adoração a Jesus. É mentira. Estão venerando e adorando os cantores. Estão venerando e adorando os pregadores. Estão venerando e adorando os profetas, os artistas de púlpito, os astros, as estrelas. Porque toda festividade tem as atrações no púlpito, que chama altar de Deus. É não. A igreja de Deus não tem altar. A igreja de Deus não tem templo. A igreja de Deus é o altar. A igreja de Deus é o templo. Nós. Rapaz, essa mensagem é muito rara de você ouvir. Mas você está ouvindo. Dê ouvido à verdade. Examine o evangelho. Jesus vai dizer, preguem o evangelho. Quem crê será salvo.
Jesus não estabeleceu salvação dentro de nenhuma igreja. Jesus não mandou ensinar a ninguém que para ser salvo tem que estar na igreja, tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que ser devoto, tem que ser praticante, tem que estar submisso. Jesus não mandou a gente ser submisso, devoto, praticante, estando dentro do cabresto e da ordenança de nenhum homem. Jesus não mandou. Jesus mandou crer nele, seguir a ele, seguir o exemplo dele, olhar para ele, crer nele, esperar nele, estar nele, na palavra dele. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam receber essa instrução. Não fica logo irritado comigo não, porque eu toquei na tua religiosidade. Para refletir. Seja mais atento a ouvir. Seja sábio. Não seja tolo. Desprezando o que você é ensinado, orientado. Receba a instrução. O tolo despreza. Analise isso. E eu estou aberto aqui. Se você acha que eu falei alguma coisa que não condiz com a verdade do Evangelho, pode me questionar. Aqui a gente está aqui para trabalhar a palavra. Pode me questionar e dizer, o senhor está errado, irmão Wellington. Nesse ponto aí, eu não concordo porque eu acho assim. Eu não vou discutir com você. Eu não discuto o que você acha. Eu não discuto a sua opinião. Eu não discuto o que você crê. Eu discuto aquilo que é pregado que não está na palavra de Deus. Tá certo? O meu trabalho aqui é trabalhar as Escrituras, trabalhar a verdade do Evangelho, é trabalhar o que Jesus nos ensinou contra todo o conceito errado que está sendo pregado como verdade de Deus. Aí eu trabalho, eu combato o bom combate, eu faço apologética, refutação, porque eu fui vocacionado para isso, para o trabalho de refutação, para proteger a igreja das heresias, dos falsos mestres, do Evangelho anátema. Eu recebi essa vocação, é por isso que eu me dedico. Não é nada programado, não é nada escolhido por mim. Tudo que eu faço é pela direção e a sabedoria do Espírito Santo. Eu não me formei em nenhum curso de teologia. Eu não fui para nenhum seminário. Eu não aprendi com nenhum homem. Tudo que eu passo para você, eu aprendi com Cristo, pela palavra de Cristo. Eu me dediquei a buscar conhecer e prosseguir em conhecer a verdade que me liberta. Por isso que hoje eu não me denomino mais membro de nenhuma instituição religiosa evangélica. Eu não sou mais negócio de igreja evangélica. Não foi ninguém que me excluiu de igreja evangélica. Foi eu que me excluí, eu que saí, eu que não quis ser mais formado, guiado e submisso às ordenanças estabelecidas pelos homens dentro das igrejas evangélicas, que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Porque eu fui chamado para ser guiado e seguir e praticar a doutrina de Cristo, não de igreja nem de homens. Hoje eu sou cristão. Eu me denomino seguidor de Cristo, pela palavra dele, não pela igreja evangélica. Mas eu sou praticante do Evangelho, que é a informação, que é a palavra que me conduz, não de igreja evangélica, dentro da formalidade da vida devota. Amém, meus amados irmãos? Então, reflita direitinho e fique aberto aí, fique à vontade para colocar sua crítica, seu questionamento e sua posição contrária, para a gente debater com argumentos plausíveis da palavra de Deus. Vamos trabalhar a verdade do Evangelho. Se alguma coisa do que eu falei aqui está errado, não condiz com o Evangelho, estabeleça aí, especifique aí, e vamos buscar conhecer o que diz a palavra. Não é o que eu prego, não é o que você prega. Não é o meu entendimento, não é o seu entendimento. Nós temos que se submeter o que a palavra de Deus nos ensina. O que Cristo nos determinou pelo Evangelho. Amém? Não é nada que esteja dentro da autoridade de nenhum homem. A autoridade para a nossa vida cristã não é homem, é a palavra de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não importa quem é o homem, Paulo, Pedro, um anjo que vem do céu, a autoridade não é homem, não é igreja, não é instituição. A autoridade é Cristo, a sua palavra, pela qual nós devemos jurar fidelidade e seguir sem questionar. É a doutrina de Cristo, ao próprio Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Amém, meus irmãos? Se você é membro do corpo de Cristo, se conduza como membro pela doutrina de Cristo. Em nome de Jesus. Fiquem na paz e que Deus continue vos abençoando a todos.